Boa noite a todos vocês, noite de oração online. Se você está conectado aqui na TV CMC é porque tem acesso à internet, a uma das redes sociais pelas quais estamos transmitindo, YouTube, Facebook ou IGTV, e possui um equipamento para receber esse conteúdo, celular, computador, tablet, Smart TV. Tudo isso é só uma interface, um instrumento para te auxiliar. É essa ligação direta, minha e sua, com o Criador, Deus vivo e presente, que esperamos incentivar. Começamos com uma reflexão preparada pelo pastor Edmilson Marques Dias, da comunidade cristã em Guarulhos. Graça e paz, queridos irmãos de Bauru, gente abençoada. Que bom a gente se encontrar hoje para poder compartilhar nesta reunião de oração. E eu queria compartilhar com vocês sobre um tema muito interessante. Afinal, já estamos há vários meses dentro desse quadro, como o ano está passando depressa, não é verdade? E todo esse cenário que a gente está vivendo faz com que isso traga muitas vezes alguns tipos de conflitos dentro de nós. E o que aconteceu é que alguns durante esse tempo acabaram não priorizando mais a sua vida devocional, o seu tempo de oração. Infelizmente, acabou acontecendo para muitos um tipo de um esfriamento espiritual. E a gente começa a ficar refratário às coisas de Deus e começamos a, de alguma maneira, nos isolarmos, e isso é muito perigoso. Uma coisa é o isolamento social, outra coisa é o isolamento do coração. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse refletir na palavra de Deus e ver o que a gente pode aprender com ela. Essa época que eu gostaria de refletir com você, da Bíblia, mostra uma época em que o povo de Deus, devido ao seu pecado, acabou não se arrependendo, não atendendo às convocações dos profetas, e por isso Deus disciplinou o povo, enviando o rei Nabucodonosor do Império Babilônico, que invadiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou os portões, destruiu a cidade e levou cativo a maior parte do povo para a Babilônia, onde ali ficaram cativos durante 70 anos, até que Deus levantou o general sírio da Pérsia, que invadiu e libertou os povos dominados. E eles permitiam, no caso os persas, eles permitiam que o povo dominado voltasse para a sua própria terra, porém os controlava e cobrava altos tributos por causa disso. E os judeus começaram a voltar para a sua terra. A primeira leva veio através de Zorobabel, que foi enviado por Deus para restaurar o templo, lembrando que o templo era o local da presença de Deus. A segunda leva foi com Esdras, que foi enviado com a missão de um reavivamento espiritual através do estudo da palavra de Deus. E essa época que nós estamos citando agora acontece mais de 100 anos depois da libertação, quando o rei da Pérsia era Artaxerxes I. É um nome fofo, né? Fala a verdade. Artaxerxes. É exatamente ele que era o rei. E o copeiro do rei era um homem chamado Neemias. Neemias foi um homem de Deus que se dobrou em oração e se desdobrou em sua missão. Ele havia nascido em cativeiro, nunca havia estado em Jerusalém. E naquela época, ser copeiro do rei era uma posição de destaque. Copeiro não era o camarada que ficava tomando conta dos copos do rei, não. Copeiro era aquele responsável em provar toda a bebida e comida que chegava ao rei. Era uma posição de extrema confiança, porque afinal ele tinha que experimentar primeiro para que o rei não corresse o risco de ser envenenado. Então geralmente era uma pessoa com presença, uma pessoa culta. Geralmente era uma pessoa que virava um confidente, ou seja, Neemias virou um influencer do rei. E o que aconteceu? Veja comigo em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã,
Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E aqui só algumas observações para a gente se situar bem no texto. Esse mês do Quisleu, no nosso calendário, significa os anos de novembro e dezembro. Nós estamos aqui no ano 445 a.C. E quando fala o 20º ano, sempre que a Bíblia cita um ano, por exemplo, 20º ano do quê? Do reinado do rei Artaxerxes. E eles estavam em Suzã, que era a capital de inverno da província. Eu gosto muito de uma reflexão do pastor Ricardo Agreste sobre esse tema, em que ele fala que primeiro Neemias recebeu informação, quando ele pergunta: eu lhes perguntei. Isso é muito significativo, porque Neemias era uma pessoa que tinha uma estabilidade financeira, uma posição de destaque ali como copeiro do rei. Não se conhecia sequer Jerusalém, mas ele se interessou em saber como estava o seu povo, como estava a cidade santa Jerusalém. Olha, pessoal, isso é muito importante, porque a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com si mesmas. A época em que o individualismo acaba sendo aguçado na nossa sociedade. E o cristão tem que ir exatamente na contracultura de tudo isso. A indiferença tem levado, inclusive, alguns do povo de Deus a ficarem preocupados somente com as suas coisas, a sua família, os seus negócios, e uma indiferença com os irmãos, uma indiferença com a obra de Deus, inclusive uma indiferença com a sociedade. Parece que apertaram o botão modo sobrevivência e não querem mais saber de nada, estão totalmente preocupados somente com as suas reais necessidades. Mas olha que interessante, porque Neemias aponta no versículo 3: eles me responderam. Neemias começa a ouvir um relato da situação crítica que estava ali em Jerusalém. Os muros tinham sido derrubados, os portões queimados. Era uma situação de vulnerabilidade, de humilhação, de miséria, de abandono, de sofrimento. E Neemias se identifica com o seu povo. E era muito importante a questão dos muros derrubados, porque os muros eles tinham significava a proteção contra animais selvagens. Os muros permitiam uma segurança contra o ataque dos inimigos, e os muros também eram importantes porque ele permitia a vida cotidiana, o ir e vir, um comércio, as pessoas saírem para trabalhar, estudarem, tudo isso era muito importante. Além do significado espiritual, porque isso mostrava como o povo de Deus precisava não ser influenciado pela outra sociedade mundana. O mundo não podia entrar dentro do povo de Deus. O objetivo de Deus não era que o seu povo vivesse encastelado, indiferente a tudo. Não, é que fosse um povo santificado para que através dessa santificação fosse modelo para as outras nações. E hoje nós, a igreja, somos o povo de Deus. E a igreja precisa ter muro. A igreja tem que estar aberta a todos, mas não a tudo. Tem que ter muro. Deus nos quer santificados para sermos testemunhas às outras nações. Testemunha àqueles que não conhecem a Deus. Então veja que existe a informação despertou em Neemias a compaixão, e a compaixão despertou em Neemias a oração. Veja o versículo 1 do capítulo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pessoal, Neemias passou 4 meses em oração e buscando estratégia de Deus. Nós temos uma tendência a sermos tão imediatistas, né? A gente quer orar e que Deus já responda ontem. E se a oração começa a responder, a gente já esquece aquilo e falta essa
sensibilidade, falta essa percepção. A oração produz a percepção daquilo que está acontecendo. A oração produz a sensibilidade aos que estão sofrendo e visão daquilo que precisa ser feito, ou seja, a ação. Eu acho muito interessante o exemplo do pastor John Stott, que era um professor de teologia na Inglaterra, e ele levava os seus alunos para uma aula prática sobre oração, quando iam para o centro de Londres e ali oravam de olhos abertos. Para quê? Para entender o que está acontecendo com o povo, para que na realidade a sua oração não fosse algo longe da realidade. E é o que a gente precisa hoje. Precisamos orar, mas com percepção, entendendo aquilo que Deus está escrevendo na história. Podemos estar vivendo muitas vezes como ostras na sociedade, vivendo somente para nós mesmos, e a nossa oração é refletir isso. Oramos somente para nós, para o nosso bem, para as nossas coisas, e a oração tem que alargar a nossa visão, para não vivermos mais de uma maneira imediatista e para que estejamos numa posição diferente do individualismo. A nossa oração deve perguntar o que é melhor para o reino. Essa deve ser a nossa oração. E como igreja, precisamos compreender o que está se passando no mundo, para que a nossa oração seja fruto disso. Então, Neemias recebeu a informação, que produziu a compaixão, que produziu a oração, que produziu a visão. E ele mostra que a nossa primeira reação é lutar de joelhos. Lutar de joelhos. Eu te pergunto, qual a sua primeira reação quando uma necessidade chega ao seu conhecimento? Será que na nossa tendência humana a gente responde assim, quem que fez essa bagunça? Ou a gente pode tentar rapidamente resolver tudo isso na nossa própria força. Neemias não fez isso. Ele não foi imediatista, ele não saiu criticando ninguém. Neemias se colocou na posição, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti para ser resposta à minha oração. Você pode ser resposta à oração de muita gente. Neemias se coloca de uma maneira disponível a Deus. Tudo isso resultado do seu tempo de oração. Olha, quando o caos se torna real e tenta roubar a nossa esperança, nós precisamos da oração. É para isso que a gente está se reunindo hoje. Deus pode responder sim, pode responder não e pode responder espera, fica tranquilo, eu estou cuidando disso. O importante é a gente não tentar convencer a Deus de que aquilo que a gente está pedindo é o melhor. E o segredo de Neemias era esse. Ele começa depositando todas as suas expectativas em Deus. Mas eu vou te falar mais. Além de orar, Neemias também nos dá uma segunda lição. A gente pode aprender com Neemias que oração e ação caminham de mãos dadas. Elas não são antagônicas. Aliás, a falta de uma delas pode levar a um perigoso desequilíbrio. Neemias acaba diagnosticando a crise e ele ora e ele age. E esse foi o alicerce da sua vida cristã. A oração e a ação buscando sabedoria de Deus. Ele sabia que dependia de Deus, que sem Deus nada podemos fazer. Então, terminando, nós vamos lembrar o que nós aprendemos com Neemias. Aprendemos que a oração me faz esperar em Deus. Ou seja, Deus me conduz a uma situação de entrega total e incondicional a Ele. Segundo, a oração ilumina a minha visão. Nossa visão pode estar embaçada emocionalmente com todo o cenário que a gente está vivendo, mas a oração nos permite ver com os olhos de Deus, porque orar é invadir o sobrenatural. A oração acalma o nosso coração. É outra coisa que Neemias nos ensina nesse texto. A oração acalma o nosso coração. Então, se nessa noite você está com o seu coração turbulento, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude para que esses ruídos interiores cessem e a gente possa ouvir somente a voz dele sem ansiedade e com serenidade. E por último, a oração ativa a minha fé.
A minha tendência, olhando o quadro atual, é ser negativo, crítico, impertinente, mas a oração me inclina a confiar em Deus e ativa a minha fé. Por isso que orar é privilégio e é o que nós vamos fazer agora. Que Deus continue derramando graça, renovação do coração a todos vocês, meus queridos. Seguimos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraços para você também, Edmilson, pastor da comunidade cristã em Guarulhos, que faz parte do Ministério Translocal. Obrigado pela mensagem com aplicações práticas para enfrentar essa situação atual. Essa contextualização nos impulsiona para uma espera tranquila em Deus com a nossa fé ativada. Além do pastor Edmilson, convidamos a esposa dele, Angélica, para orar pelas mulheres da igreja. Angélica tem sido muito usada nesse ministério. Boa noite, queridos irmãos, alegria estarmos aqui nesse tempo de oração. Nós vamos orar pelas mulheres e eu quero lembrar que Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a nécia com as próprias mãos o derruba. Aqui nós podemos pensar na casada, na solteira, né, em qualquer mulher, e da mais nova até a mais velha. Nós vamos pensar que a sabedoria tem que estar presente nas nossas vidas, quanto mais nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo. Então vamos orar, queridos? Vamos acompanhar a oração? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora nas Tuas mãos as nossas vidas, Pai, as mulheres, Pai, diante de Ti. Colocamos, ó Deus, desde a mais jovem, da criança, Senhor, até a mais madura, nas Tuas mãos, Te pedindo em especial sabedoria para esses dias em que nós estamos vivendo, Pai, porque diante e junto da Tua sabedoria, nós poderemos ser, Pai, esposas, mães, profissionais, Senhor, servas na Tua presença, estudantes, Senhor, filhas, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos lidar nesse tempo com as nossas emoções, possamos lidar nesse tempo com as nossas responsabilidades e possamos, ó Deus, buscar aos Teus pés a direção para aquilo que o Senhor tem para nós como mulheres em meio à sociedade, em meio à igreja e em meio à nossa família nos dias em que temos vivido, Senhor. Dias em que precisamos estar aos Teus pés, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor assim nos encha nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. De Guarulhos vem também um testemunho do livramento de Deus. O João Gabriel, mais conhecido pelos irmãos de Bauru como Bael, morou um bom tempo aqui fazendo faculdade de engenharia no início da CMC. Ele é irmão do pastor Edmilson, que nos trouxe a reflexão hoje, e sobrinho do pastor Abílio e da dona Neide Pinheiro Chagas. O Bael teve uma trombose cerebral e em seguida pegou o Covid-19. Confira o vídeo que ele nos enviou. Olá, queridos. É uma alegria muito grande falar com vocês. Eu queria passar para vocês uma experiência que eu tive meses atrás. Eu estava no finalzinho de março e era uma sexta-feira e eu tinha uma dorzinha de cabeça no final do dia e tomei um remédio para encurtar, né, o assunto. Eu, depois de 4 dias, estava com uma dor muito forte, e onde que eu tive que ir para o hospital, porque estava muito forte, algo descontrolado, algo realmente nenhum medicamento passava. E eu foi bem na época do pico do Covid, e a gente estava evitando o hospital, mas não teve jeito. Graças a Deus chegamos lá, não tinha ninguém, só uma pessoa na frente, já fui medicado, os médicos já fizeram o exame e realmente viram que eu estava com uma trombose cerebral de grande extensão.
Nisso eu fui internado e depois fiquei lá 8 dias. Os primeiros dias nem morfina estava adiantando. Eu tomava, né, me aplicava morfina, a dor era muito intensa, só que foi sendo medicado, foi diminuindo. Depois de 2 dias até foi feito um exame do líquor, onde viram a pressão intracraniana, ela estava 76. Uma pessoa normal é 20, a minha estava 76. E foi passando, como eu falei, fiquei 8 dias lá internado. Saímos, depois tive alta, voltamos para casa. A Vânia não estava muito bem, a minha esposa. Aí fez os exames, detectou que ela estava com Covid. Ela e eu também com Covid. A minha filha, Elisa, não. Ficamos isolados, né, todos esses 14 dias, né, no caso, e passamos esses dias, foram dias um pouquinho complicados também, né, devido, né, à Covid, mas, graças a Deus, recebemos o respaldo, né, dos irmãos, dos queridos, né, da família, e passou tudo isso, né? E a gente, né, depois eu continuo fazendo tratamento. Fui um tempo atrás fazer novamente o exame do líquor, né? E quando eu falei que eu tinha feito o exame anteriormente, tinha dado 76, a moça no local, né, do exame falou: nossa, você está batendo recorde daqui, porque ninguém, né, chegou, né, esse número. E o que eu acho e eu vejo nisso tudo é a mão de Deus, porque não ficou nenhuma sequela, né? Era uma pressão, né? Uma pressão assim, era para ter chegado, poder ter ficado cego, poderia ter, né, ido a óbito, ou outras sequelas. Graças a Deus não tive nenhuma sequela. Isso a gente vê a mão de Deus poderosa. E como foi bom, né? Como foi realmente a gente receber o carinho dos irmãos, né? O cuidado dos irmãos. E eu agradeço os irmãos de Bauru, porque recebi muitas mensagens, recebi telefonemas, recebi muitas manifestações, né, de carinho, de preocupações, de querer saber como que eu estava, né, e toda hora me falava: olha, tal irmão ligou, tal irmão querendo saber. Isso foi, olha, vocês não sabem como é importante, né, receber esse tipo de cuidado, de carinho, de atenção. Isso foi muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês, e falar que realmente Deus agiu. Não houve desespero, em nenhum momento. Ficamos em paz, sabendo que Deus estava agindo em todos os momentos. E Deus agindo, e mais o carinho dos irmãos, realmente a gente estava sendo bem cuidado. Isso que é importante. Obrigado a todos, queridos, e fiquem com Deus. Um forte abraço. Louvado seja Deus, Bael. Seguimos juntos em Cristo. Abraços à sua esposa Vânia e à filha Elisa. Estamos sendo abençoados hoje pelos irmãos de Guarulhos, irmãos e irmãs. E agora vamos orar especialmente por essa comunidade de discípulos, com o presbítero Alexandre Augusto Carrara. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos orar agora pela comunidade lá de Guarulhos, aqueles queridos irmãos que fazem parte do nosso ministério. Senhor Deus, nós te damos graças pela comunidade cristã de Guarulhos, Paizinho, pelos irmãos, pelas famílias, por todos aqueles que congregam e participam ali do teu reino e do teu trabalho naquele lugar. Em especial hoje queremos te agradecer pela vida do Bael, Deus. Nós sabemos o que o Bael passou nesses últimos meses, ó Deus, o tempo que ele ficou internado com essa enfermidade grave, com esse problema que ele enfrentou, que ele tem enfrentado. E muito obrigado pelo seu testemunho, por aquilo que o Senhor está fazendo e já fez na vida dele,
pelo livramento, pela cura, Deus, pela restauração da saúde do Bael. Muito obrigado. Continua abençoando de forma poderosa a vida dele, Pai. E também por toda a comunidade. Pedimos em especial pela liderança, pastores, diáconos, líderes de grupo, todos aqueles que estão à frente, que o Senhor venha capacitá-los, que o Senhor venha a encher cada um com o teu Santo Espírito, dando a Deus estratégias agora para esse segundo semestre, a Deus, no planejamento das atividades da comunidade, abençoando aí a questão das reuniões presenciais, das reuniões online, que o Senhor dê muita sabedoria aos irmãos, para que essa comunidade continue sendo uma comunidade que glorifica o teu nome, que agrada o teu coração, ó Deus, e que transmite as boas novas do Evangelho. Cuida dos irmãos, da saúde física, da saúde emocional, que haja entre eles harmonia, que haja entre eles unidade, que não haja nenhum tipo de barreira, tudo aquilo que separa caia por terra, que o inimigo não encontre espaço para agir no meio da tua igreja lá em Guarulhos. Muito obrigado, nós te agradecemos e abençoamos os irmãos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Santa Igreja verdadeira. Eu creio no Cristo, morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que Cristo são. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz. Todos têm a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho uma vida eterna, tenho uma vida eterna, tenho uma vida eterna em Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Open
Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. É isso aí, Stefano e Danielzinho Moraes. Fé, atravessar as dificuldades, rasgar aquilo que impede, abrir caminho. Algumas orações agora. Nossas finanças, cura dos enfermos, pelos nossos jovens e adolescentes. Rompendo em fé. Olá pessoal, tudo bem? Venho hoje estar participando aqui com vocês e fazendo uma oração aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Então, eu gostaria de orar. Senhor, venho aqui humildemente pedir, em nome de Jesus, que ilumine, que proteja, que guarde os nossos jovens, os nossos adolescentes, que cuidem, né, das dificuldades que eles andam encontrando nessa vida hoje, principalmente com a Covid, essa pandemia, né? Conforte, dê suporte, né? Oriente para que eles cheguem, melhorem o seu relacionamento com Jesus, que enxergue o caminho que agrade ao Pai e que não entrem, né? Que sejam protegidos perante os vícios também que nós temos, livrem eles dos perigos que rondam as suas vidas com relação à internet, amizades, colocando sempre eles no caminho da luz, Senhor. Peço também proteção de saúde, né, para eles, seus familiares, para que todos consigam passar esse momento tão difícil que todos se encontram, Deus. Então peço novamente força para que possam estar conduzindo as suas vidas no caminho correto. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos orar pelos enfermos. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos cura, tanto fisicamente como emocionalmente. Por isso, nesse momento, nós queremos estar pedindo pelos enfermos. Que o Senhor venha trazer a cura, trazer a restauração a cada um que precisa nessa noite, Deus. Que o Senhor possa estar fazendo o melhor na vida de cada um. Abençoa o seu Pascoal, que amanhã vai fazer um novo procedimento na bexiga, que tudo possa estar correndo bem. Abençoa os médicos, dá sabedoria para que ele, junto com o tratamento que ele está fazendo e esse procedimento, ele possa estar tendo a cura, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo a cura total ao seu Pascoal. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão com Covid, que nesse momento possa estar sentindo o toque do Senhor, trazendo a cura a cada um. Aqueles que estão se recuperando, que ficaram com alguma sequela, que possam também estar sendo curados.
Lembro da Jo, que ainda tem um pouco de tosse, ainda sente um cansaço, um desconforto, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde por completo. Abençoa o Oscar, sabedoria e direção aos médicos em relação à sua quimioterapia, ao seu tratamento, seus exames, tudo que ele precisa, que o Senhor possa estar abençoando, ajudando o Oscar também, Pai. Abençoa cada um que precisa de cura nessa noite, Deus. Nós entregamos e confiamos, sabendo que o Senhor está fazendo o melhor na vida de cada um. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui durante essa pandemia. A gente tem visto atuação poderosa, milagres, ó Deus, acontecendo, curas milagrosas, maravilhosas. Por isso nós só temos que te agradecer e pedir, Senhor, continua conosco, nos abençoando, dando saúde, dando paz a cada um, Pai. Nós entregamos esses pedidos nas Tuas mãos e confiamos, porque sabemos que o Senhor está nesse momento tocando a cada um que precisa de cura nessa noite, no nome de Jesus. Graça e paz a todos. Vamos estar intercedendo pelos nossos irmãos? Pai querido, no nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus, nós queremos, como igreja, Pai, estar colocando diante de Ti a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando as suas finanças, que o Senhor venha estar cuidando de cada um, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha também, ó Deus, abençoar aqueles que abriram seus próprios negócios nessa pandemia, ó Pai, para o sustento das suas vidas, Senhor. Que o Senhor venha com Teu poder, ó Pai, sobre a vida de cada um, a sua sabedoria, Senhor, para que eles possam dirigir os seus negócios, ó Pai. Ó Deus, que não venha faltar, ó Senhor, o alimento de cada dia na mesa de cada um, ó Pai, que através desse trabalho, que o Senhor venha prover todas as suas necessidades, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um, ó Pai, porque sabemos que o sustento vem do Senhor, o Senhor que abre as portas, o Senhor é quem fecha, ó Pai, e por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar cuidando realmente de cada um, aqueles também que estão desempregado ainda, ó Deus, que o Senhor abra as portas, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada um, ó Pai, para que eles possam também, ó Senhor, abrir seus próprios negócios, ó Pai querido, que eles venham ter uma renda, Senhor, para sustento do seu lar, ó Deus, que o pão não venha faltar nas suas mesas, Senhor, que eles possam ser fiel, Senhor, pagando as suas contas também, Senhor, ó Pai, através do sustento que o Senhor lhes concedeu, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, supra cada necessidade, ó Pai, que não venha faltar, ó Senhor Deus, os recursos para a vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Nossa última oração dessa noite é pelo Brasil, pelos que já moravam aqui antes de os portugueses chegarem, os índios. As igrejas ligadas ao Ministério Translocal no Mato Grosso do Sul têm se empenhado em abençoá-los. Vamos orar pelos líderes nas cidades de Niuaque, Sidrolândia, Campo Grande e Vale de São Miguel. O pastor Ronaldo Souza, o Rony de Niuaque, nos enviou essas fotos de trabalhos missionários que têm o apoio da comunidade cristã em aldeias em Pimenta Bueno, Rondônia, e em Santo Antônio do Leste, no Mato Grosso, onde recentemente 70 índios da etnia Chavante foram batizados. Oremos com o diácono Alessandro Gonçalves. Olá, irmãos. Quero saudar, em nome de Jesus, todos os nossos irmãos indígenas do Mato Grosso do Sul e Rondônia, e também toda a liderança. Que Deus esteja abençoando vocês. Vamos orar junto comigo? Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, por cada pessoa que se dispôs e que tem se disposto em tuas mãos para fazer esse trabalho tão lindo com os índios, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a tua mão poderosa sobre cada aldeia, Senhor Deus, protegendo, Senhor Deus, a vida dos nossos irmãos, de toda a doença, de tudo que venha atrapalhar suas vidas, ó Pai, de tudo que não venha do Senhor,
Coloca teus anjos ao redor da vida de cada um, Senhor amado, em nome de Jesus, em especial dos alunos ali de Rondônia, ó Pai, que têm sido infectados com Covid, que o Senhor esteja abençoando, protegendo e guardando a vida deles, que, Senhor, nenhuma vida seja perdida, que o Senhor esteja curando aqueles que estão necessitando, Pai. Abençoa, Senhor Deus, toda a liderança desse trabalho, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida do Rony, Pai amado, do Astrogildo ali de Newark. Que o Senhor dê a eles toda a sabedoria, Senhor amado, todo o discernimento. Abençoa o Geraldinho ali de Citrolândia, Pai amado. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Abençoa também o Altamir do Vale de São Miguel. O Nilson de Campo Grande, Pai. Dê a eles todo o discernimento, toda a direção, toda a sabedoria do alto. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai amados, suprindo todas as suas necessidades, dando a eles as estratégias, ó Pai, dando a eles, ó Pai, tudo que eles precisam, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe suas famílias, abençoe, Senhor Deus, suprindo as necessidades físicas, suprindo as necessidades espirituais, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai amado, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, na vida de cada irmão ali nas rodeias, ó Pai, que se entrega em Tuas mãos. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com os nossos recados e com uma canção gravada na aldeia indígena em Pimenta Bueno, no estado de Rondônia. Até mais! Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, porque eu sei o tempo certo da vitória ao entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti.